Olhe ao seu redor. O mundo está cheio de pessoas com diferentes histórias, crenças e escolhas. Algumas seguem a Deus com sinceridade, enquanto outras simplesmente ignoram. Algumas buscam a verdade com todo o coração, enquanto outras a rejeitam, preferindo seguir seus próprios caminhos. Mas será que existem pessoas que Deus não pode salvar? A ideia parece assustadora, não é? Afinal, ouvimos o tempo todo que o amor de Deus é infinito, que sua graça está disponível para todos. Mas será que a Bíblia nos mostra algo diferente? Será que há pessoas que, por suas escolhas e pela dureza de seus corações, acabam se afastando de Deus de maneira irreversível? A verdade é que existem certos caminhos que levam o ser humano a um estado onde o arrependimento não é mais possível, um ponto sem volta. E a própria palavra de Deus nos revela quem são essas pessoas. E o pior, talvez alguém que você conhece esteja nessa lista, talvez até mesmo você. Hoje vamos analisar as 5 pessoas que Deus não pode salvar. E o quarto nome desta lista pode ser o mais temido de todos. O que você descobrirá aqui pode mudar para sempre a forma como você enxerga sua fé e sua vida espiritual. Agora, abra sua mente e seu coração, pois esse conteúdo vai te impactar grandemente. Número 1. Os que rejeitam a verdade. Desde o início da humanidade, Deus sempre deu ao ser humano a oportunidade de escolher entre a verdade e a mentira, entre a vida e a morte. Mas o que acontece quando alguém rejeita a verdade repetidamente? Essas pessoas não ignoram a verdade por falta de conhecimento, mas sim por decisão própria. Elas escolhem se afastar de Deus, mesmo sabendo das consequências. Um dos maiores exemplos desse tipo de pessoa na Bíblia foi Faraó, no livro de Êxodo. Quando Moisés foi enviado por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito, Faraó viu sinais e maravilhas impressionantes. As pragas caíram sobre o Egito, demonstrando o poder de Deus. E mesmo assim, ele recusou a verdade e se recusou a deixar o povo ir. A Bíblia diz que seu coração foi endurecido. A cada nova praga, em vez de se arrepender, ele se tornava ainda mais resistente. No início, foi ele mesmo quem endureceu seu coração, mas em determinado momento, o próprio Deus confirmou essa decisão, deixando que ele colhesse as consequências da sua escolha. Isso nos ensina uma lição assustadora. Quanto mais alguém rejeita a verdade, mais difícil se torna aceitá-la no futuro. Chega um ponto em que o coração se torna insensível e a pessoa perde completamente a capacidade de se arrepender. Será que isso pode acontecer hoje? A resposta é sim. Há muitas pessoas que ouvem o Evangelho várias vezes, mas sempre o rejeitam. Elas sabem que precisam mudar, mas continuam resistindo. Com o tempo, essa resistência se transforma em frieza espiritual, até que já não sentem mais o desejo de buscar a Deus. E então, quando chega o dia do juízo, não há mais volta. Se Deus tem falado com você, se você tem sentido o chamado para se arrepender e mudar de vida, não ignore. Não endureça o coração como Faraó, porque pode chegar um momento em que a porta da graça se fecha e então será tarde demais. Número 2. Os que praticam o mal deliberadamente. Nem todos que se afastam de Deus fazem isso por ignorância ou indiferença. Alguns tomam um caminho ainda mais perigoso. Eles escolhem conscientemente praticar o mal. Essas pessoas não são apenas pecadoras comuns, mas sim aquelas que abraçam o pecado sem remorso, sem arrependimento e sem intenção de mudança. A Bíblia nos mostra que há uma diferença entre pecar e viver no pecado. Todos nós erramos, mas aqueles que persistem no erro, sem qualquer desejo de transformação, se afastam cada vez mais de Deus até que não há mais volta.
Um dos maiores exemplos desse tipo de pessoa na Bíblia foi o rei Acabe e sua esposa, Jezabel. Acabe não era apenas um rei perverso. Ele foi um dos piores governantes que Israel já teve. Em vez de seguir os mandamentos de Deus, ele se entregou completamente à idolatria e à maldade. Sua esposa, Jezabel, foi ainda pior. Ela perseguiu e matou os profetas do Senhor, corrompeu o povo e incentivou práticas abomináveis diante de Deus. Mesmo depois de ser confrontado pelo profeta Elias, Acabe não se arrependeu de verdade. Ele sabia que estava errado, mas continuou em sua perversidade. Jezabel, por sua vez, desafiou abertamente a Deus até o fim, mas o destino dela foi um reflexo da vida que escolheu levar. Mais tarde, quando o rei Jeú assumiu o trono de Israel, Jezabel tentou manter sua arrogância e zombou dele da janela de seu palácio. No entanto, a ordem foi dada para que fosse lançada abaixo, e assim aconteceu. Seu corpo foi despedaçado na queda, e mais tarde, os cães devoraram sua carne, cumprindo exatamente a profecia que Elias havia declarado sobre ela. Esse tipo de pessoa representa aqueles que sabem o que é certo, mas escolhem deliberadamente o que é errado. Eles não apenas pecam, mas se entregam ao pecado de corpo e alma, ignorando qualquer alerta, qualquer chamado ao arrependimento. E hoje, isso continua acontecendo. Quantas pessoas fazem o mal intencionalmente, sem qualquer remorso? Quantas seguem por caminhos de destruição, acreditando que nunca terão que prestar contas? Gálatas 6:7 nos adverte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Quem vive no pecado deliberadamente não pode ser salvo, não porque Deus não queira, mas porque essa pessoa não quer a salvação. Número 3. Os hipócritas religiosos. Os hipócritas religiosos são aqueles que se vestem de santidade, falam sobre Deus, conhecem as Escrituras, mas no fundo não vivem de acordo com aquilo que pregam. Eles usam a religião como uma fachada, mas seus corações estão distantes de Deus. Jesus confrontou esse tipo de gente de maneira dura e direta. Os fariseus, por exemplo, eram os líderes religiosos da época. Eles conheciam a lei, ensinavam sobre Deus e pareciam espirituais por fora. Mas Jesus os expôs pelo que realmente eram. Mateus 23:27 diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Jesus não os condenou por serem pecadores, porque todos pecam, mas por se recusarem a reconhecer sua própria corrupção. Eles faziam longas orações em público, jejuavam para que os outros vissem e buscavam ser elogiados por sua suposta piedade. Mas no fundo eram orgulhosos, falsos e usavam a fé para manipular e controlar os outros. Esse tipo de hipocrisia não ficou no passado. Ainda hoje, existem muitos que se escondem atrás de uma aparência religiosa, mas na realidade, suas ações mostram que nunca conheceram a Deus de verdade. Pessoas que frequentam igrejas, levantam as mãos em louvor, mas nos bastidores vivem no pecado, exploram os outros e acham que Deus não está vendo. O problema da hipocrisia religiosa é que ela engana não apenas os outros, mas a própria pessoa. O hipócrita acredita que pode continuar vivendo sua vida dupla sem consequências. Mas a Bíblia é clara sobre o destino daqueles que fingem seguir a Deus sem um coração verdadeiramente arrependido. Mateus 7:21 nos mostra uma cena chocante do julgamento final. Jesus diz: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas?
E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essas palavras são aterrorizantes. Aqui, Jesus está falando de pessoas que se consideravam crentes, que estavam ativamente envolvidas em obras espirituais, mas que no final nunca tiveram um verdadeiro relacionamento com Ele. O que isso nos ensina? Que não basta parecer santo. Deus não se impressiona com palavras, rituais ou aparências. Ele vê o coração. E no dia do juízo, tudo o que está escondido será revelado. Quem vive na hipocrisia pode enganar os outros. Pode até enganar a si mesmo, mas não pode enganar a Deus. E aqueles que seguem por esse caminho acabam cegos para sua própria condição espiritual, sem perceber que estão a passos de um abismo sem volta. Número 4. Os que blasfemam contra o Espírito Santo. De todos os pecados mencionados na Bíblia, há um que se destaca como o mais temido de todos. Diferente dos outros, que podem ser perdoados mediante arrependimento, esse pecado não tem perdão. Mas o que significa blasfemar contra o Espírito Santo? Muitas pessoas vivem com medo de ter cometido esse pecado sem perceber. Será que qualquer palavra impensada contra Deus já seria uma blasfêmia sem volta? Ou será que esse pecado é algo muito mais profundo? Jesus falou sobre isso quando os fariseus o acusaram de estar expulsando demônios pelo poder de Satanás. Eles viram os milagres de Jesus, testemunharam suas obras sobrenaturais e, mesmo assim, atribuíram ao diabo aquilo que era claramente obra do Espírito Santo. Mateus 12, 31 e 32 diz: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. O contexto dessa passagem nos mostra algo muito importante. Blasfemar contra o Espírito Santo não é apenas falar algo ofensivo contra Deus, mas rejeitar deliberadamente a ação do Espírito Santo até o fim. Os fariseus não cometeram esse pecado apenas por dizer palavras contra Jesus. O problema maior foi a dureza de seus corações. Eles viram a verdade de perto, tiveram provas irrefutáveis, mas escolheram rejeitá-la completamente, chamando a obra de Deus de obra do diabo. Isso pode acontecer ainda hoje. Quando alguém rejeita continuamente o Espírito Santo, endurecendo o coração cada vez mais, chega um momento em que essa pessoa não sente mais necessidade de arrependimento. É como alguém que se afasta tanto da luz que já não enxerga mais nada. Hebreus 10, 26 e 27 nos alerta: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Esse é um dos textos mais fortes das Escrituras. Ele mostra que quem rejeita a verdade conscientemente está se fechando para Deus de uma forma que pode levá-lo a um ponto sem retorno. Mas isso significa que alguém pode ter cometido esse pecado sem perceber? Não. Quem teme ter cometido a blasfêmia contra o Espírito Santo ainda tem um coração sensível a Deus, ainda sente a necessidade de buscar o Senhor. O perigo está naqueles que não se preocupam, que não sentem mais nenhum incômodo em rejeitar a verdade e que se entregam completamente à incredulidade e à oposição ao Espírito Santo. O destino dessas pessoas é trágico. Número 5. Os que morrem sem Cristo. De todos os caminhos que afastam uma pessoa de Deus, esse é o mais irreversível. Porque enquanto há vida, há esperança de arrependimento, de mudança, de reconciliação com Deus. Mas uma vez que a morte chega, não há mais volta. A Bíblia ensina claramente que a salvação está somente em Jesus Cristo. Não há outro meio, não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. João 14,6 diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim.
Esse versículo elimina qualquer dúvida. Sem Cristo não há acesso a Deus. Muitas pessoas vivem acreditando que depois da morte terão uma segunda chance, mas a Bíblia diz o contrário. Hebreus 9:27 nos ensina que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. O juízo. Esse é o destino daqueles que morrem sem Cristo. Eles não serão julgados para decidir se podem ser salvos ou não. O julgamento final não será uma segunda chance, mas a confirmação de que suas escolhas na terra selaram seu destino eterno. Apocalipse 20:15 diz: "E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo." Esse é o pior cenário de todos. Porque enquanto há vida, Deus sempre oferece graça e perdão, mas depois da morte não há mais possibilidade de arrependimento. Essa é uma verdade dura, mas que precisa ser dita. Porque muitas pessoas vivem como se sempre houvesse um amanhã. Adiam decisões, ignoram o chamado de Deus, acreditam que terão tempo de sobra para pensar sobre a eternidade. Mas e se esse tempo não vier? E se hoje for sua última oportunidade? 2 Coríntios 6, versículo 2 nos lembra: "Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação." Então lembre-se, o momento de decidir é agora. Não adie essa escolha. Para concluir, reflita. Agora que vimos as 5 pessoas que Deus não pode salvar, uma pergunta precisa ser feita. Onde você se encaixa nisso? Será que você tem rejeitado a verdade, endurecendo o coração cada vez mais? Será que tem vivido no pecado deliberadamente, sem arrependimento? Será que sua fé tem sido apenas de aparência, sem transformação real? Ou será que você tem ignorado a urgência de entregar sua vida a Cristo, acreditando que sempre haverá tempo? A verdade é que enquanto há vida, há esperança. Mas ninguém sabe o dia de amanhã. A porta da graça está aberta hoje, mas um dia ela se fechará. E quando isso acontecer, não haverá segunda chance. O que você vai fazer com essa oportunidade? Se Deus falou com você através dessa mensagem, não endureça seu coração. Não ignore esse chamado. O tempo da salvação é agora. Portanto, deixe seu comentário abaixo dizendo: "Eu escolho Cristo." Isso não apenas será uma confissão pública da sua fé, mas ajudará essa mensagem a alcançar mais vidas. E se essa palavra te tocou, se você sente que precisa se aproximar mais de Deus, inscreva-se no canal para continuar acompanhando nossos conteúdos. E não se esqueça, não guarde só para você. Envie para alguém que precisa ouvir isso. Pode ser a última oportunidade dessa pessoa. Por fim, deixe seu like no vídeo para apoiar o nosso ministério. Eu vou ficando por aqui e que Deus te abençoe grandemente.